Bom dia! Na nossa aula de matemática de hoje, trabalharemos a explicação das atividades do caderno A Vida em Tempos de Pandemia, que vocês estão em mãos, por isso estejam aí com esse caderno agora. Abram na página 46, que eu farei as orientações sobre as atividades de matemática, tá bom? Vou aqui compartilhar uma tela com vocês, para que vocês possam ter uma melhor compreensão, tá bom? Só um instantinho. Então, nós temos aqui a nossa capa do projeto. Vocês já estão se familiarizando aí com esse caderno. E nessa primeira atividade, traz aí a matemática na pandemia. A matemática tem sido muito importante na questão de cálculos, de análise de dados. A toda hora você se depara aí com números. Aí trazemos o seguinte: nos últimos meses, o número de casos confirmados da doença vem aumentando. No dia 7 de abril de 2021, o Piauí atinge aí um total de 215.140 casos. É claro que hoje esse número está maior, nós estamos nos referindo aqui ao dia 7 de abril. Então, já os óbitos pelo novo coronavírus chegam aí, nessa data de 7 de abril, a 4.379, registrado aí em 219 municípios. Então, vamos analisar essa situação em nossa cidade, aqui em Pedro II. Esse quadro ao lado aqui, ele apresenta dados de contaminação por Covid, que é disponibilizado nas redes sociais aí da Prefeitura de Pedro II, onde esse aqui é o chamado boletim diário, que traz o número de casos descartados, traz também o número de casos confirmados, confirmados que estão hospitalizados, confirmados que estão em isolamento domiciliar, que estão em casa, as altas, o número de pessoas que tiveram a Covid-19, mas já estão de altas, e também os óbitos, que foram as pessoas que não resistiram às complicações da Covid-19. Desse lado aqui nós temos os bairros, certo? E desse lado aqui as localidades. Não dá para ver, mas eu preparei um arquivo e vou colocar no grupo para vocês analisarem direitinho. Dando sequência, nós temos aqui as nossas atividades, considerando aí esse quadro, certo? Você vai observar esse quadro, esse que vocês devem ter recebido em formato maior, só não dá de ver essa questão das localidades, mas eu vou disponibilizar aí de uma forma que vocês possam observar. Então, você vai observar e vai responder os questionamentos. Letra A, em Pedro II, tínhamos quantos casos confirmados? Quantos casos confirmados? E quantos descartados? Você vai vir aqui e vai observar casos descartados, casos confirmados, sempre observando essas informações do boletim. B, a quantidade de casos confirmados é maior ou menor que a quantidade de casos descartados? Você vai lá novamente e observa se essa quantidade é maior ou menor. Na C, no total foram feitos quantos testes de Covid-19 em Pedro II? Nesse caso aqui, você vai ter que somar a quantidade de descartados mais a quantidade de confirmados. Você vai lá no boletim, soma os descartados com os confirmados, certo? Que você vai obter essa resposta. Na D, temos aqui o seguinte: quantos casos descartados tem a mais que os confirmados? No caso, você vai subtrair a quantidade de casos descartados com a quantidade de confirmados. Você pega aqui o número de descartados e faz uma subtração aqui, retirando os casos confirmados, tá bom? Na letra E, qual foi o bairro de Pedro II com o maior índice de Covid-19 e qual foi o menor?
você vai escrever o nome do bairro que teve a maior quantidade de casos e a quantidade de casos. Vai escrever também o nome do bairro que teve a menor quantidade de casos também e esta quantidade. Os bairros estão aqui desse lado do boletim, tá bom? Estão por aqui. Na próxima, qual foi a localidade de Pedro II com maior índice de Covid e qual foi a menor? Você vai escrever o nome e a quantidade. É o nome da localidade que teve a quantidade maior e a que teve a quantidade menor de casos, ok? Para isso, eu vou disponibilizar um material mais legível, vou colocar no grupo, tá bom? Sua localidade ou bairro teve casos confirmados de Covid-19? Aí você vai escrever o nome, caso tenha tido, né? O nome do seu bairro ou localidade e vai colocar a quantidade de casos, caso tenha havido. Letra H. Quantas pessoas não sobreviveram à Covid-19 em Pedro II? Você vai observar aqui no número de óbitos, que traz aquele número triste, onde, infelizmente, essas pessoas não conseguiram resistir às complicações da Covid-19. Dando sequência, nós temos aqui um infográfico, certo? Isso aqui é um infográfico. Você vai observar as informações desse infográfico e responder. Aqui nós temos uma pessoa infectada, certo? Uma pessoa infectada que não respeitou o isolamento social transmite o vírus para 3 pessoas em 5 dias, certo? Em um mês, teremos quantas pessoas infectadas com o vírus? É só você seguir o infográfico que você vai ter aqui todas essas informações nessa primeira parte, tá bom? Na próxima, nós temos aí a próxima questão, onde pergunta o seguinte: se uma pessoa tiver 50% de exposição, ao final de um mês teremos quantas pessoas infectadas com o vírus? Então, nós temos aqui uma pessoa que tem aí pelo menos 50% de exposição, essa pessoa infectada. Então, quantas pessoas ela infectará ao longo de um mês? Aí é só você seguir as informações do infográfico. Na próxima, nós temos aí, e se uma pessoa tiver 75% menos exposição ao final de um mês, teremos quantas pessoas infectadas com o vírus? Também é só você observar essa pessoa que teve 75% menos de exposição, aí você vai identificar quantas pessoas ela infectou aí ao longo de 30 dias, ao longo de um mês. Na letra D, uma pessoa que adota medidas de proteção tem maior ou menor risco de transmitir ou adquirir o vírus? Você vai responder. Na próxima temos o seguinte, veja o que pensa Dimas Covas, o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, o instituto onde é produzida a Coronavac, uma das vacinas. O Instituto Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Ele diz o seguinte, o Dimas Covas: apesar de a vacina ser um recurso para frear a pandemia, o combate direto a ela se faz com a diminuição da transmissão. E a transmissão será diminuída com a tomada de medidas amargas de afastamento social. Aí o diretor do Instituto Butantan dizendo que é muito importante a vacina, porém, para se ajudar a frear o vírus, já que nesse momento não se tem vacina para todos, temos uma escassez de vacinas, e essa transmissão ela pode ser diminuída aí com o isolamento social. Na questão 3, diz o seguinte: resolva os cálculos formando as palavras e depois descubra a frase. Você vai fazer essas continhas aqui e vai tentar descobrir a frase e ao final escrever essa frase. Na primeira aqui nós temos 20 mais 25, que é igual a 45. Aí você vai procurar a sílaba do 45. Opa, aqui. Só um exemplozinho aqui para iniciar para vocês. Na 2, 10 menos 7 é igual a 3. Onde está os 3? Aqui. Então, quanto? Aí você vai fazendo as outras
e assim você vai colocando as sílabas para se descobrir a frase e escrevê-la ao final, tá bom? Então, estas foram as nossas informações. Ao longo de todo esse tempo que vocês estão com esse caderno, estou à disposição para tirar dúvidas. Foi um caderno elaborado aí em conjunto por todos os professores, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.